Olá, tudo bem? Temos agora a nossa segunda aula de Direito Financeiro, gravada, né? Então estamos aí, por semana teremos mais ou menos uma hora, um pouco mais talvez de aulas gravadas. Eu vou tentar manter esse ritmo. Agora chegamos ao segunda aula gravada e veremos nessa aula qual é o papel do Estado, né? E por que devemos estudar esse assunto em Direito Financeiro. Na aula anterior, nós vimos a localização do direito financeiro em relação a outras disciplinas. Estudamos que o direito financeiro se relaciona ao direito constitucional. O direito financeiro depende das normas constitucionais para que possa ser aplicável, né? Então, uma grande parte da regulação de orçamento público, dívida pública, advém das normas da Constituição. Então, o fundamento de validade do direito financeiro é a Constituição. A Constituição é a base do direito financeiro. E depois o direito financeiro se relaciona com o direito administrativo, porque o direito administrativo trata da prestação dos serviços, da atuação concreta do Estado perante a sociedade. E para ele poder funcionar, para que o Estado possa prestar os serviços, depende de finanças públicas, ele depende de recursos, de dinheiro. E, portanto, nós vamos estudar aqui o dinheiro público e por isso se relaciona com o direito administrativo que vocês vão estudar neste ano, né, no terceiro ano da faculdade e também no quarto ano da faculdade. A relação com o direito tributário, como nós vimos também na aula passada, é muito grande. Nós temos um estudo no quinto ano de direito tributário, vocês vão estudar os tributos, e a tributação é importantíssima para o funcionamento de um Estado como o Brasil, um Estado fiscal que depende da sua tributação. Ele não depende da arrecadação pela exploração dos seus bens, por exemplo. O Estado brasileiro depende da arrecadação que vem dos tributos, dos recursos dos tributos. Então, o Estado depende do pagamento desses tributos para poder prestar os seus serviços que serão estudados lá no direito administrativo. Então, observem que todas as disciplinas, especialmente as de direito público, que são prestadas pelo nosso Departamento de Direito Público aqui na UFPR, são totalmente concatenadas. Vocês vão ver que é possível fazer, e é preciso conhecer todas, e é possível fazer toda a correlação. Porque é preciso conhecer todas para que você possa compreender o fenômeno no direito público, né? Para entender como que o Estado funciona. É preciso, então, compreender a partir do estudo de todas essas matérias ao mesmo tempo. Aqui nós veremos, essencialmente, como dissemos na aula anterior, de dinheiro público. Veremos como o Estado gera esses recursos. E por isso que é importante falar do papel do Estado aqui na nossa disciplina, né? O Estado se transformou durante os últimos 2 ou 3 séculos. O Estado teve uma grande transformação, né? Nós tivemos, especialmente a partir do século XIX, uma mudança, né? Século XIX e século XX, mudança em que o Estado passou de um Estado ausente, um Estado liberal, um Estado que não proporcionava direitos, ele não concretizava direitos, para um Estado presente como nós temos hoje. Então o Estado foi se transformando no decorrer dos anos. É até um processo que dependeu das transformações históricas, das transformações sociais que foram acontecendo paulatinamente no século XX, especialmente, né? Então, a partir do século XIX, ali no século XIX, nós temos um Estado ausente, um Estado liberal, um Estado que não era intervencionista. O Estado não era intervencionista, o Estado não era promotor do desenvolvimento, o Estado não era promotor de direitos sociais. O Estado simplesmente arrecadava para manter o funcionamento de si mesmo, ou seja, da sua estrutura básica. O Estado não existia para outra finalidade, né? E nós estudamos, muitos já devem ter conhecido, já devem ter lido algo sobre a economia dos inícios do século XX, e todos sabem que nós tivemos uma crise lá em 1929, que foi a crise da quebra da Bolsa de Valores em Nova York, a crise de 29, que resultou mais tarde, que fez resultar numa das maiores crises econômicas que nós já tivemos na história. Então, ali no finalzinho do século da década de 20, nós tivemos uma crise que foi capaz de transformar a concepção do que nós entendemos por Estado, né? Então o Estado se transformou ali no finalzinho da década de 20, né? Ou seja, um Estado que deixava as pessoas agirem, a autonomia da vontade sempre prevalecia,
em detrimento de um bem público, né? E a partir do final do século XX, as coisas foram se alterando, né? E a partir do que se transformou, por que se transformou essa concepção do Estado a partir da década de 30? Um economista inglês, que é bastante conhecido de todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era um economista inglês que inicialmente não pretendia ser alguém de tanta relevância no mundo, tanto que há publicações muito recentes que tratam sobre a vida jovem, né, do jovem John Maynard Keynes, e depois Keynes estava no lugar certo na hora certa, né, passou a trabalhar no governo e desenvolveu uma das teorias mais importantes da história em economia. A despeito de muitas discussões e divergências sobre a atuação do Estado a partir da concepção keynesiana, é verdade que a influência foi decisiva para que o papel do Estado se transformasse, né? Então, o papel do Estado passou a ser diferente, né? O Estado passou a ser presente a partir da concepção de Keynes, né? E nós tivemos aí muitas transformações sociais e econômicas a partir do final do início ali de meados do século da década de 30 e até hoje, a partir da nossa Constituição de 88, né, que nós também presenciamos muitas alterações sociais. No meio do caminho nós tivemos duas grandes guerras que também foram decisivas para mudanças no comportamento da atuação do Estado. Então, um Estado que era ausente no século XIX passou a ser um Estado presente a partir do século XX. Né? Então, especialmente a partir da década de 30. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos o New Deal, que transformou os Estados Unidos, a forma de prestação de seus serviços e a sua infraestrutura, né, para combater a crise econômica. E realmente foi uma nova face do Estado. Isso acabou se espraiando também para outros países, e o Brasil, como não poderia ser diferente, também sofreu muita influência dessa nova atuação. E nós temos hoje um Estado brasileiro que, aliás, o Estado brasileiro que nunca foi um Estado liberal, né? Vamos deixar bem claro, né, a despeito de muitos governantes se identificarem com o liberalismo econômico. De fato, o Brasil não é liberal e não temos governos liberais, né? Nós temos governos de outras matizes políticas, mas não temos governos liberais. O Brasil nunca teve governos liberais, nunca foi liberal, mas sofreu uma influência bastante grande das transformações que ocorreram no mundo. E hoje, a partir do que nós temos na nossa Constituição, o Brasil tem obrigações constitucionais a serem prestadas, né? Então, o Brasil deve efetivar direitos sociais, direitos fundamentais previstos na Constituição, por exemplo, né? Então, o Brasil hoje tem como obrigação, e é uma política de Estado, né, prestar serviços de educação, né, e de saúde. São serviços fundamentais, serviços públicos fundamentais que devem ser prestados pelo Estado. Então, o Estado se torna um Estado social, um Estado presente que deve efetivar esse tipo de política. Muitos defendem que o Estado deve ser sempre subsidiário, ou seja, o Estado não deve interferir, mais ou menos do que os liberais clássicos defendem. Alguns defendem um liberalismo clássico em que o Estado deve ser subsidiário e só deve atuar naquelas áreas que não é pessoas privadas interessadas. Algo que é defendido, por exemplo, por Adam Smith. Mas, de fato, hoje é pouco provável que se vingue essa teoria, né? O Estado hoje deve prestar esses serviços independentemente de haver ou não interesse da iniciativa privada, né? Então, são obrigações que devem ser cumpridas pelo Estado brasileiro. E, claro, o Estado cresceu muito durante o século XX, né? Comprova uma teoria antiga de um economista alemão que viveu grande parte da sua vida no século XIX e faleceu no início do século XX, que foi Adolf Wagner. Adolf Wagner, depois cunharam, claro, a lei de Wagner, né?
mas ele tinha a teoria do crescimento incessante das atividades estatais, ou seja, no longo prazo o Estado sempre aumentaria as suas atividades. E isso se comprovou, porque de fato o Estado cresceu e hoje o Estado é presente, né? Então o papel do Estado é necessário para a prestação desses serviços. Vamos concluir esse item para que a aula não fique tão longa, a aula gravada, e voltaremos para a nossa terceira aula gravada. Muito obrigado.